O Sr. Warren Buffett vendeu 50% das ações que detinha da Apple e claro que esta movimentação cria uma boa oportunidade para nós fazermos uma análise e tentarmos perceber qual a razão ou razões que levaram a ele tomar esta decisão, uma vez que a Apple era a principal empresa dentro do seu portfólio. Para além de que, a nível fundamental, a empresa continua bem. Ora, para me ajudar a construir aqui uma hipótese da razão ou razões que o Sr. Warren Buffett teve, eu fui buscar aqui dois clipes das reuniões da Berkshire Hathaway de anos diferentes que abordam situações diferentes e que acho que aqui podem estar as razões pela qual ele fez a sua venda. O primeiro clipe é da reunião da Berkshire Hathaway deste ano, 2024, e ele aborda aqui a situação do déficit dos Estados Unidos e os impostos. The federal government owns a part of the earnings of the business we make. They don't own the assets, but they own a percentage of the earnings. And they can change that percentage any year. And the percentage that they've decreed currently is 21%. And I would say with the present fiscal policies, I think that something has to give, and I think that higher taxes are quite likely, and the government wants to take a greater share of your income or mine or Berkshire's, they can do it. And they may decide that someday they don't want the fiscal deficit to be this large because that has some important consequences, and they may not want to decrease spending a lot, and they may decide they'll take a larger percentage of what we earn, and we'll pay it. And we always hope at Berkshire to pay substantial federal income taxes. We think it's appropriate that a country that's been as generous to our owners. It's been the place. I was lucky. Berkshire was lucky it was here, and if we send in a check like we did last year, we sent in over $5 billion to the U.S. federal government. And if 800 other companies had done the same thing, no other person in the United States would have had to pay a dime of federal taxes, whether income taxes. No Social Security taxes, no estate taxes, no. It's up and down the line. Now, I would like to. I hope things develop well enough with Berkshire that we say we're in the 800 club and maybe even move up a few notches. It doesn't bother me in the least to write that check, and I would really hope with all that America's done for all of you, it shouldn't bother you that we do it. And if I'm doing it at 21% this year and we're doing it at a higher percentage later on, I don't think you'll actually mind the fact that we sold a little Apple this year. Portanto, neste clipe, o Sr. Warren Buffett acha que o déficit dos Estados Unidos está alto e é necessário, de alguma forma, começar a trabalhar sobre ele para com que não chegue a níveis que já não é possível fazer nada. Portanto, ele aborda a situação de aumentar os impostos e, acima de tudo, aumentar os impostos em rendimentos de capitais e nas empresas. E aumentar a um nível que seja suportável para as empresas, porque podem-no fazer, e com isso até mesmo diminuir impostos a nível das pessoas. E agora, eu quero pegar aqui num outro clipe. Este já é de 2006, da reunião de Berkshire Hathaway de 2006, e ele aborda a ação e o fantástico negócio da Coca-Cola e uma pequena situação que ele acha que devia ter feito e não fez. It's a fabulous company. Coca-Cola will sell over 21 billion cases of various products, more Coke than anything else, around the world this year, and it goes up every year. It's interesting. The stock
in 1997 or 98, whenever it was, sold over $80 a share when the earnings were, I don't remember what, $1.50 a share or something like that. And the earnings then were not as of good quality as the earnings are now, when they were 217 or something like that. And every year they account for a little greater share of the liquids consumed by people in the world. They make fabulous returns on invested capital. It's a business that has, exclude the bottling part of it, it has 5 or 6 billion of tangible assets and makes a similar amount. So there are not lots of big businesses in the world that earn 100% pre-tax on tangible assets, and it'll be a great business, and it's been a great business. The stock got to what, in retrospect, clearly was a ridiculous level, but you can't hold the present management, Neville Isidell, responsible for that. And he, if the company sells 4 or 5% more units this year than last year, and the population of the world goes up 2%, it just means that more people are putting that particular source of liquid down their throats than the year before, and that's been going on ever since 1886. So it strikes us as a really wonderful business that sold at a very silly price some years back, and you can definitely fault me for not selling the stock. I always thought it was a wonderful business, but clearly at 50 times earnings, it was a silly price on the stock. So we like it. We'll own it 10 years from now, in my view. Charlie? No more. Peanut brittle gets caught occasionally, but it's worth it. It's worth it, definitely. Me and What? Oh, you want some, huh? Get your own box next time. Portanto, neste clipe, temos aqui uma situação que eu acho que é muito semelhante àquilo que se está a passar na Apple. Ou seja, ele acha que a Coca-Cola é um negócio fantástico, que vai continuar a crescer para o seu futuro, e quanto mais pessoas existirem no mundo, mais a Coca-Cola vai vender. No entanto, houve uma altura em que se estava a pagar um price to earnings ratio na ordem dos 50, o que era estupidamente caro. Ou seja, ele devia ter vendido quando a ação estava cara. Uma coisa que contraria muito aquilo que o próprio Warren Buffett diz, de que nós devemos utilizar uma estratégia de buy and hold enquanto a empresa estiver a crescer. Ora, transpondo este último vídeo, este conceito que ele falou de vender uma ação que esteja cara, aqui para a Apple, eu acho que está muito semelhante. Porque, ao fim e ao cabo, a Apple é uma empresa espetacular. Disso não há dúvidas nenhumas. Tem aquilo que o Sr. Warren Buffett gosta muito de vantagem competitiva. A vantagem da marca. Ter um telefone, um iPhone, Apple. É uma empresa que tem um balanço tremendamente forte. É uma empresa que irá continuar a crescer para o seu futuro. Poderá não ser um crescimento tão grande como teve nas últimas décadas, nomeadamente até com a apresentação do iPhone, mas é uma empresa que, devido às suas vantagens competitivas, e basta ir apresentando produtos de vez em quando, juntamente com outros serviços que ela está a tentar criar, até mesmo a nível financeiro. Portanto, eu acho que é uma empresa que vai continuar a crescer para o seu futuro. No entanto, o Sr. Warren Buffett, para mim, não vê esse crescimento a pagar aquilo que o mercado está a avaliar hoje. E como tal, a primeira razão que eu identifico para a venda do Sr. Warren Buffett é que ele considerou que a ação estava cara e com isso decidiu fazer uma mais-valia. Mais-valia é essa que vai pagar impostos. Ou seja, assumindo aquilo que ele falou nesta reunião da Berkshire Hathaway 2024 do primeiro clipe, em que ele acha que as empresas devem pagar os impostos e que nós, investidores da própria Berkshire Hathaway, não nos devemos importar com isso, porque se estamos a pagar impostos é porque há lucro. Acho que o caminho está mesmo por aqui. Ou seja, ele perdeu a hipótese de vender a Coca-Cola quando estava cara e ele não quis perder essa mesma hipótese
de vender a Apple quando ela também estava cara. Além disso, esse dinheiro todo que ele fez, ele pode aplicá-lo em Treasury Bills. Porque provavelmente na ótica dele, as Treasury Bills poderão estar a render mais do que se ele mantivesse a ação da Apple. Porque a nível de compras, o Sr. Warren Buffett não comprou nada. Muito pelo contrário, ele até vendeu mais do que aquilo que comprou. Seja da Apple ou seja até mesmo de outras empresas. Porque se nós formos aqui a nível do Investing Gurus, nós podemos ver que ele vendeu mais do que aquilo que comprou. Porque, basicamente, o que é que ele comprou? Comprou aqui Oxy, Occidental Petroleum, mas também vendeu Chevron, que está dentro da mesma indústria. E depois vendeu BYD, uma empresa de carros elétricos da China. Ele está a colocar e a fazer aqui um pote enorme. Não é? Ele, neste momento, está a pôr o dinheiro todo a render em Treasury Bills, porque na ótica dele está a render mais do que se ele mantivesse na Apple. Além disso, há também aqui uma outra situação que a Apple está a fazer e que o Sr. Warren Buffett pode não estar a gostar, que é o seguinte: a Apple está a fazer buybacks. Ora, há uma coisa que o Sr. Warren Buffett não faz e que prejudica muito o seu negócio. Ele não faz sempre buybacks da Berkshire Hathaway. Ele só faz buybacks quando a ação está barata. Ora, se ele considera que a Apple está cara e a empresa está a comprar as ações caras, então está a ser um péssimo investimento. Porque o dinheiro que pertence aos acionistas está a ser investido em ações caras. Portanto, ele, neste caso, prefere fazer esta movimentação. Ou seja, vende parte da sua posição da Apple. Não sabemos se ele no futuro vai a comprar ou não a outro preço. Não faço a mínima ideia. Mas coloca esse dinheiro em Treasury Bills porque na ótica dele está mais bem emprego. E com isso está a render 4 ou 5%. Deve andar à volta desses valores. Portanto, não vejo aqui motivos de que o Sr. Warren Buffett está-se a preparar para uma recessão. Eu não acho isso. Eu acho é que o Sr. Warren Buffett está a gerir o seu portfólio da melhor forma possível e quando aparecer uma oportunidade, ele vai estar preparado para ela, independentemente se vem uma recessão ou não. Portanto, isto é uma maneira muito diferente de ver as coisas. O Sr. Warren Buffett é uma velha raposa aqui no mundo dos mercados e estas movimentações, para mim, é espetacular porque eu gosto imenso de fazer e tentar perceber por que razão é que ele fez essa movimentação. Esta é a minha opinião. Se tu tiveres uma diferente, bota aí nos comentários, porque o efeito de comunidade começa a funcionar e com isso evoluímos todos. Eu espero que tenhas gostado deste vídeo e já sabes, se trouxe valor, dá aquele gosto. E eu despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.